Hoje, no Grandes Mulheres, eu vou receber a pioneira em extrair e multiplicar células-tronco embrionárias aqui no nosso país, no Brasil. Ela, que é uma cientista super competente, eleita pela revista Infoexame, a cientista do ano em 2009, uma referência no ramo da biogenética, que é um espaço ocupado por uma maioria masculina, nós sabemos, e quase sempre composto por estrangeiros, o que é difícil entender. Então, é com imenso prazer que eu recebo a geneticista e professora da USP, Lígia da Veiga Pereira. Como vai, querida? Não se levante. Agora, você imaginava o quê? Que fosse uma senhorinha de coquinho, óculos, não sei o quê. Olha que coisa mais bonita. Tá vendo? Seu amor. Não sou, querida, eu sou absolutamente verdadeiro. As pessoas estão vendo, né? Não precisava nem ser uma biogeneticista, porque é tão bonita. Obrigado, viu, querida, por ter vindo mais uma vez. E eu tenho certeza, começando a nossa conversa, que muita gente, além de mim, naturalmente, quer saber como é que uma mulher bonita, informada, culta, com uma formação acadêmica tão importante, foi parar nesse universo que é predominantemente masculino e estudar biociência. Olha, eu acho que como não, porque é tão fascinante. Eu comecei, na verdade, enfim, como física, que também não chega a ser... E depois, quando você começa a querer entender por que a gente é assim, como é que as coisas funcionam, como é que a vida funciona, é muito interessante. Como é que uma primeira célula dá origem a um ser humano complexo como nós somos? Eu acho isso tudo fascinante, foi por isso que eu entrei nesse ramo. Mas você sabe que hoje em dia, no meu laboratório, por exemplo, a maioria é de mulheres. Nessa área de biologia e genética, as novas gerações, eu acho que a maioria é de mulher e vocês vão ver as mulheres cada vez mais presentes nessa área. E como se não bastasse, é minha conterrânea, porque esse sotaque aí, nós continuamos comendo arroz. É isso, né, que brinca comigo. Você não dá arroz, para disfarçar. Não dá, não tem jeito. Ele, numa entrevista, que o livro que você mais gostou quando criança foi A Reforma da Natureza, que eu li também, do Monteiro Lobato, né? É quando a Emília acredita que a natureza está toda errada, ela quer consertar tudo. Me lembro como se fosse ontem, isso é muito vivo na minha memória, né? Monteiro Lobato povoou meu sonho quando eu era pequeno, foi meu início na literatura, né? De repente, sabe o que eu imagino? Que você nasceu cientista. Essa é uma coisa, você estuda genética, você nasceu cientista ou não? Você sabe que eu não nasci cientista, a minha família, ela é uma família de editores. Meu avô foi o editor José Olímpio. O quê? Você é neto do José Olímpio? Neto do José Olímpio, lançou a maior referência do mercado editorial do nosso país. Exatamente. E eu achei... Lá do Rio. E eu achei que eu ia seguir nessa área. Meu pai foi um grande editor, meus irmãos são grandes editores no Rio, e eu, no meio do caminho, eu escrevia muito, ganhei um concurso do livro, um negócio de redação e tal. E no meio da minha formação, eu acabei desviando para essa outra área. Então, eu não nasci cientista agora. A história da reforma da natureza, ela é muito emblemática, porque nós cientistas estamos tentando fazer umas reformas da natureza. A gente acha que umas coisas funcionam de um jeito, seria melhor se funcionassem um pouco mais assim ou assado. E a Emília, ao tentar fazer isso, coloca uma melancia, né, que é uma fruta tão nobre, em cima de uma árvore. E aí a melancia cai na cabeça e, enfim, o que aconteceria, né? Então, às vezes a gente pode achar que a gente é mais sábio que a natureza, mas nem sempre isso é verdade. Agora, ser a primeira a extrair e multiplicar células-tronco aqui no nosso país, com toda certeza deve ter mudado a sua vida ou não? Mudaria a minha. Olha, foi uma coisa muito importante. Para a carreira, seguramente. Para a minha carreira, você, com certeza, pessoa? foi um marco. Para a minha pessoa, ele foi como uma coroação de muitos anos de investimento. Ninguém faz isso sozinho, quer dizer, foi um investimento que a minha equipe resolveu apostar comigo, então eu tive alunos maravilhosos me ajudando nisso e eu coordenando esse grupo. Eu acho que foi um marco na história do desenvolvimento das células-tronco, dos estudos com células-tronco no Brasil, porque principalmente mostrou que os cientistas brasileiros têm uma extrema competência, que dadas condições adequadas para a gente trabalhar, a gente consegue realizar as coisas. Então, o desenvolvimento científico brasileiro, se ele está
mais atrasado do que a gente gostaria, é meramente por uma questão política, porque capacidade os nossos cientistas têm. E eu acho que essa história da célula-tronco foi uma demonstração disso, como tem várias outras dos meus colegas ao longo da história do Brasil. Tão bom ouvir isso, puxa vida, porque essa coisa acadêmica brasileira é um país em que a cultura, a informação nunca foram prioridades, imagina a ciência. Então, eu fico muito contente em saber dessa história. Vou tentar humanizar um pouco mais essa conversa. Tá ótimo. Porque vocês, meninas, são sempre muito mais sentimentais, às vezes até muito mais religiosos do que nós outros homens aqui. Eu sei que você deve ter vivido com toda certeza momentos emocionalmente complicados na sua vida, porque, por exemplo, a Igreja Católica acredita que o embrião seja vida. Aí a coisa começa a polemizar. E existem aí perigos, vamos dizer, éticos, sociais, enfim, religiosos nessa história, com o mau uso desse conhecimento. Como é que você administra isso? Olha, eu tenho um profundo respeito pelas religiões, eu tenho um profundo respeito pela opinião da Igreja Católica, assim como todas as outras religiões. Eu acho que as religiões têm um papel importante de levantar uma bandeira amarela e dizer, vamos parar para pensar nisso. Na verdade, a minha visão é um freio social. Eu acho que ela é importante para isso, exatamente, para fazer a gente parar para pensar. Agora, daí a eles quererem ditar o que a nossa sociedade vai fazer ou não, né, tem uma distância grande. Então, eu tenho um profundo respeito, eu acho que existe um espaço importantíssimo para eles levantarem questionamentos que são fundamentais. Agora, o nosso país é um país laico. Então, quer dizer, as decisões, as leis, elas não são as leis de uma ou outra religião. Elas são as leis que são votadas aí pela população, teoricamente pelos nossos representantes, né? Então, quer dizer, eu acho que o valor principal da religião católica ou cristã é o amor ao próximo, é o respeito ao próximo, é a gente querer criar um mundo melhor usando basicamente essa coisa da fraternidade. E dentro disso, eu não acho que o meu trabalho, o trabalho com essas células tronco embrionárias, fere esses princípios de fraternidade. Então, eu acho fundamental a gente ter a opinião da religião, isso ser ouvido, ser discutido, sabe? Mas que isso não pode virar lei. A lei é muito mais complexa e ela deve refletir o que a sociedade como um todo acredita e não o que um grupo religioso acredita. Eu concordo. Eu notei uma coisa aqui. Você trabalhou durante alguns anos num clima de incerteza. Isso, que você é uma pessoa, cientista, mulher, bonita, tudo mais, uma pessoa. E essas pesquisas com embriões foram liberadas, estou vendo aqui, pela lei de biossegurança, que eu não saberia as datas e tudo. Então, a lei da biossegurança liberou em 2005. Isso. Elas depois foram questionadas no Supremo Tribunal Federal, exatamente por esses grupos religiosos contrários. Exatamente. E mesmo assim, você foi perseverante. A minha pergunta é muito difícil mesmo hoje você lidar com esse tipo de divergência, que nós estamos falando aqui, por exemplo, eu sou cristão, eu acredito no Mestre Jesus de Nazaré. Ele nunca pregou nada disso, não. Ele pregou amor ao próximo. Isso. Não é? Que se nós nos amássemos uns aos outros, né, como ele nos tem amado, acredito que seja isso. A gente passou realmente por um período, alguns anos, de uma discussão muito intensa. Então, veja, você falou que aquele embrião, ele é uma vida. E aqui é importante a gente sempre esclarecer, quando a gente fala de um embrião humano, as pessoas acham que a gente está falando de um feto, que já implantou, exato, e não é nada disso. A gente está falando daquele embrião da fertilização in vitro. Então, quando o pessoal faz fertilização in vitro, o bebê de proveta, às vezes sobram embriões e esses embriões ficam lá esquecidos nos congeladores da clínica, porque a pessoa não quer mais ter filho. Então, são esses embriões que vocês estão mostrando aí, quer dizer, você vê que não... Quer dizer, esse embrião que está lá no congelador que a gente usa para pesquisa, em vez dele ficar lá esquecido no congelador. Já é um processo histológico já se dividindo e tal. Exatamente. Quer dizer,
a questão toda, quer dizer, se isso é uma vida ou não, isso é uma forma de vida humana, porque você tinha, assim, dois polos dessa discussão. Você tinha um grupo dizendo que aquilo era uma pessoa, aquilo era uma vida humana com os mesmos direitos de qualquer um de nós. E você tinha um outro grupo que dizia, não, isso é simplesmente um bando de células trivial. Eu também não acho que é. Eu acho que a vida humana, ela tem várias etapas, você tem várias formas de vida humana. Isso aí é uma forma de vida humana, tá? Você tem um feto, é uma forma de vida humana, um recém-nascido, um idoso. Então, o que a gente estava querendo discutir ali era em que circunstâncias a vida humana pode ser violada legalmente, porque nossa Constituição, ela garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à propriedade, aquela coisa toda. Então, esse grupo dizia, olha, isso aqui é uma vida humana, logo você não pode destruir. A lei de biossegurança, que diz que você pode usar a célula-tronco, não sei o quê, ela é inconstitucional. Então, o meu ponto era o seguinte, o que a gente está decidindo ali não é quando começa a vida humana, mas que formas de vida humana eu posso violar. Uma pessoa com morte cerebral, ela é uma forma de vida humana. Você tem os órgãos funcionando, né? Está lá o coração batendo. Mas ela já morreu. Mas ela tem morte cerebral, mas ela não está completamente morta. Tanto é que aqueles órgãos você pode tirar e colocar numa pessoa, aquilo está vivo, né? Mas a gente resolveu aceitar o conceito de morte cerebral porque nos interessa violar esta pessoa, essa forma de vida humana e tirar os órgãos para transplante, tá? No outro extremo, boa essa analogia. Um feto é uma forma de vida humana absolutamente inviolável, né? Porque no Brasil nós não permitimos o aborto é proibido. Eu vejo o anencéfalo... Isso é proibido. Acontece que mas o anencéfalo já nasce praticamente morto, porque ele não tem cérebro. Pois é, e isso é muito complicado, mas ainda não é consciente, isso é uma discussão. Eu sei. Mas se esse feto for resultado de estupro, ou se ele representar um risco de vida para a mãe, tudo bem. Ele imediatamente, você veja só, ele imediatamente, pela lei, ele passa a ser uma forma de vida humana violável, porque você pode fazer o aborto nessa época. Então, o que eu estou falando é de um momento muito anterior, aquele embrião da fertilização in vitro que nem foi transferido para um útero, ele nem está implantado. É esse aqui, em que condições eu posso violar esta forma de vida humana. Então, o que essa lei acabou decidindo, e depois de muita discussão, nós tivemos que ir ao Supremo Tribunal Federal explicar para os juízes, eles não têm a menor obrigação de saber disso, né? E foi bacanérrimo, porque eles fizeram uma audiência pública e nos deram a oportunidade, tanto o grupo contra como a favor, e para explicar isso, que embrião é esse e que hoje em dia a gente, então, pode usar aqueles que sobram da fertilização in vitro. Aqueles que estão lá esquecidos, que estão no congelador, nada mais vai acontecer com eles, eles então podem ser usados para pesquisa.